Mateus capítulo 25, versículo 14 em diante. Mateus 25, 14 em diante. Parábolas dos talentos. Amém? E também será como o homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido os 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Versículo 22. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que lhe tem, lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Pastor, que palavra dura. Essa palavra aqui está localizada entre Mateus capítulo 24 e Mateus 25, que fala sobre a volta do Senhor Jesus. Então, na verdade, está falando sobre os últimos tempos, os finais dos tempos. Ou seja, como vai e o que vai acontecer no final dos tempos. É importante porque a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, em primeiro lugar, Jesus está falando que o Senhor, ele teria que se ausentar, ou seja, ele ia viajar, ia levar um tempo para retornar. Na verdade, Jesus está dizendo que ele, o próprio Jesus, iria morrer, ressuscitar, ser assunto, elevado aos céus, sentar à direita do Pai, e por um bom tempo, já faz 2000 anos praticamente, depois ele iria voltar. Estão entendendo? O próprio Jesus está falando dele, está falando que ele é o Senhor. E esse Senhor chamou os seus servos. E aqui a palavra servos, na verdade, é escravos. Aquelas pessoas aos quais ele confiou os seus bens. E aqui quando fala talento, talento era uma medida, aproximadamente 34 quilos de ouro.
um talento equivalia a 6.000 denários, 6.000 dias de trabalho. Vamos supor que o salário mínimo fosse 1.500, divide por 30 dias, dá R$50. R$50 vezes 6.000 talentos dá R$300.000. Então um talento dá aproximadamente R$300.000, 20 anos de serviço. Então aquele que recebeu menos que só um talento, recebeu 20 anos de serviço, R$300.000. O que recebeu 2, recebeu 2 vezes 300, R$600.000. O que recebeu 5, R$13 milhões. Está vendo que não é pouca coisa? Temos que compreender essas coisas que estão aqui na Bíblia. E aqui está falando sobre dinheiro, sim, está falando sobre dinheiro, está falando sobre bens. Mas não é só sobre dinheiro, é muito mais do que dinheiro. Nós vamos compreender isso. Então, em primeiro lugar, nós temos uma verdade. Deus confiou os seus bens não a anjos, porque os anjos queriam fazer o que era para homens fazer, que era pregar o Evangelho. E Evangelho são as boas novas. Mas Deus confiou aos seus discípulos para pregarem. Ah, pastor, ainda bem que Deus confiou só aos discípulos, não é para mim, né? Hoje não se aplica, a menos que você não seja discípulo. Você é discípulo de Jesus. Você não compreende ainda, né? O que é ser discípulo de Jesus? Tá tudo bem, você vai entender. Porque nós temos um reino. Preste atenção no que eu vou falar. Jesus não veio fundar a igreja. Jesus não veio fundar a religião. Jesus veio trazer as boas novas de um reino que não é desse mundo. E a primeira coisa, e a primeira mensagem da palavra do reino é: arrependam-se, convertam-se os seus corações. Se fosse João Batista, diria: raça de víboras. O que ele disse? Até o próprio Jesus falou: raça de víboras. Mas Jesus falou para quem era? Para aqueles que eram religiosos, que não queriam ouvir a voz do Senhor. O reino de Deus é muito superior que a igreja, embora a igreja seja importante. É até necessário, porque vivemos dentro da lei desse mundo e nós precisamos de instituições. Mas o reino de Deus é muito maior do que apenas a igreja. Segundo, confiou seus bens. Qual é o bem maior de Deus? Qual é o bem maior do reino de Deus? Será que é ouro? Será que é prata? Será que é alguma coisa que nós entendemos como precioso? A palavra de Deus diz que a única coisa que compete a atenção nossa com Deus é o dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pastor, mas então nós não precisamos de dinheiro? Precisamos. Então o dinheiro é ruim? Não, o dinheiro é bom. E o dinheiro é necessário. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro, é que faz com que as pessoas façam qualquer coisa para alcançar o dinheiro. Esse é o problema. O que Jesus aqui está dizendo é que há algo que para ele é muito importante. Esse algo é você. É o ser humano. Não existe na vida, no universo, algo mais precioso para Deus que o ser humano. Amém? Se você compreendesse o valor que você tem,
Você não ficaria pensando, mas eu não sou capaz, eu não sou bom o suficiente, minha vida é uma droga, uma porcaria. Não. É claro que tem momentos que a gente se irrita. É claro que tem momentos que a gente se frustra. É claro que há momentos que a gente está com raiva e está tudo bem. Nós somos seres humanos. Nós não podemos viver assim. Não podemos viver sendo presos pelos nossos sentimentos, não dominando as nossas emoções. Aí sim, aí está uma coisa errada. Nós precisamos dominar as nossas emoções, dominar a fúria, a raiva, o tédio, a frustração, que faz parte do ser humano. Mas o que nós temos de mais precioso é o Espírito Santo de Deus, que Deus colocou dentro de nós. Amém? Todos aqueles que se arrependeram, todos aqueles que confessaram que Jesus Cristo é o Senhor, todos aqueles que já pediram para Deus escrever o seu nome no livro da vida, todos aqueles que já desceram as águas do batismo, todos aqueles que têm aliança com Deus, a Bíblia diz que os nomes deles estão escritos no livro da vida. A Bíblia diz que já começam a reinar com Cristo nos céus, nas regiões celestiais. A Bíblia diz que tem autoridade, tem poder sobre tudo, inclusive sobre os espíritos, os demônios. Eu não sei, você consegue ver a autoridade que você tem? Você consegue compreender o quão valioso você é? Se você não entender, você não entendeu nada ainda de reino de Deus. O reino de Deus está centrado numa palavra. Essa palavra é salvação. E a Bíblia diz em Efésios 2,8, a salvação é pela graça. O que é graça? É favor não merecido. A salvação é pela graça, mediante a fé. Mas a salvação é para aqueles que creem. Como é que eu vou saber se eu creio? Eu só sei que eu creio, e por isso eu sou salvo quando eu tenho boas obras. Eu não sou salvo pelas boas obras, mas as boas obras mostram que eu tenho fé. Porque quem não tem fé não faz boas obras. Amém? Estão entendendo, queridos? Pastor, entendi que Deus confiou os seus bens. Qual é o maior bem de todos? O maior bem de todos é o próprio Evangelho. Jesus cura. Jesus salva. Jesus nos enche do Espírito Santo. E um dia Ele vai voltar. Essa é a base do Evangelho. Amém? Nós começamos a reinar com Cristo aqui, ou seja, nós começamos a ter uma boa vida, uma vida com esperança, uma vida com sucesso, uma vida com prosperidade aqui. Que a Bíblia diz em João 10,10 que é uma vida plena, uma vida abundante. Pastor, então essa vida abundante eu vou ser rico? Pode até ser. A vida abundante é você ter paz, é shalom, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. É você comer um arroz, feijão e ovo frito e você está tranquilo. É você estar assobiando, você está cantando, você tem prazer de viver. Isso é prosperidade real. Você tem tesão, você tem vontade de viver, você tem propósito de viver. Você está entendendo? Pode ser com ou sem dinheiro, não importa.
em tudo eu vou dar graça. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Deu para entender, queridos? Então nós temos uma mensagem que ela é poderosa. Agora, por que as coisas não acontecem como deveriam acontecer? É que o Senhor vai nos mostrar. Ele confiou seus bens para os seus servos, eram 3 servos, mas de acordo com as capacidades deles. Alguns falam que Jesus é comunista. Se Jesus fosse comunista, quantos talentos ele ia dar para cada um? No máximo 2, porque tinha o quê? Tinha 8 talentos para dar. 8 por 3 não dá. Então vamos supor que desse 2 então para cada um. 2 vezes 3, 6. Ainda ficaria com 2. Mas aqui a Bíblia diz que Jesus, ele deu conforme a capacidade de cada um. Pastor, eu não entendi. Vou te explicar. Ele sabe que você é corajoso. Ele sabe que você é forte. Ele sabe que você aguenta o tranco. Que você não vai cair. Vai te dar 5. Ele sabe que você é fiel, mas já não é tão forte. Que você vai seguir firme. Te dá 2. Mas tem gente covarde. Tem gente que não suporta o tranco. Na primeira guerra, na primeira situação, esquece de Deus, esquece que é crente, já não vem da igreja, já não lê a Bíblia, já fica magoado, chocado com Deus. Tem um talento só. E é interessante, a Bíblia diz que Deus não permite tentação maior que nós não possamos suportar. Junto com a tentação nos dá o escape, nos dá o livramento. Ou seja, a única coisa que Deus pede para mim, Deus pede para você, só uma: não seja igual a mim, não seja igual a qualquer outra pessoa, seja somente você. Você não entendeu? Seja somente você. Amém. Amém? Amém. É pesado ser você? É difícil ser você? Não! Deus nunca pediu algo que fosse tão difícil e impossível, porque tem que ser leve. E a única forma de ser leve é eu sendo eu mesmo. Amém? Amém. Tem gente que Deus deu o dom da oratória. Tem gente que é bem-humorado, faz piada, né, Cláudio? Onde está, tem riso. Se eu for fazer piada, morre de mim, não das minhas piadas. Mas estou melhor, estou conseguindo rir pelo menos agora. Progredi. Mas eu não vou contar piada. Não é da minha praia. Estão entendendo, queridos, que Deus nos chamou para nós sermos nós. Só que nós em constante evolução. Nós em constante crescimento. Ou seja, eu vou ser hoje melhor do que fui ontem. E amanhã melhor do que eu sou hoje. Então, o meu desafio é ser sempre a minha melhor versão. Estar sempre crescendo, observando os meus defeitos, as minhas fraquezas e buscando
consertar, corrigir, ajustar. Estão entendendo que eu não estou dizendo para você, seja você mesmo e não cresça nunca mais? Não é essa a palavra. Seja você mesmo, mas, né, vírgula, mas, procure corrigir, procure ser melhor. Talvez você precise ser mais sensível, prestar mais atenção na outra pessoa. Talvez você precise cooperar mais dentro da sua casa. Talvez você precise respeitar mais a outra pessoa. Eu não sei, mas uma coisa eu sei, que todos nós, a começar por mim, precisamos todos os dias de fazer algo novo, de evoluir, corrigir, olhar para nós mesmos e ver as nossas deficiências, as nossas fraquezas. Amém? Deu para entender? Isso é impossível? É claro que não. Mas requer tempo. Requer quebra de orgulho. Requer tirar e virar a câmera para fora e colocar a câmera para dentro. Requer observar mais como eu me comporto, como eu penso, o que eu falo, o que eu faço, se está ou não de acordo com a palavra de Deus. Simples assim. Como é que eu vou saber se eu estou bem? Os resultados. Se eu estou bem, eu tenho paz. Se eu estou bem, todas as pessoas querem estar próximo de mim. Se eu estou bem, eu vou estar alegre. Se eu estou bem, eu vou ter dinheiro no bolso. Se eu estou bem, vai ter facilidade de comunicação. Estão entendendo? Os resultados mostram se eu estou bem ou se eu estou mal. Se eu estou mal, estou emburrado. Se eu estou mal, estou chateado. Se eu estou mal, eu estou entediado. Se eu estou mal, eu estou com raiva. Se eu estou mal, eu sou gritão. Vou querer controlar, dominar tudo e todos. Deu para entender? É simples assim. Vamos adiante. De acordo com a sua capacidade, em seguida partiu de viagem. O Senhor partiu, né? Aqui no capítulo 25, antes um pouquinho fala da parábola das 10 virgens. Ou seja, ele falou: eu vou partir, eu vou demorar. Já faz quase 2000 anos que ele partiu. Amém? Mas ele vai voltar. Na parábola aqui dos talentos, aqui ele está falando sobre prestação de contas. Ele está falando de o que nós podemos fazer enquanto ele não volta. Como podemos trabalhar com os talentos que ele nos deu. Depois aqui vem a outra parábola, que é sobre o julgamento das nações. Aí quando ele vier, o que vai acontecer? Ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Vamos continuar. Versículo 16. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente. Para quê? Para gastar os talentos e viver, ir almoçar fora, comer fora, jantar, passear, com o dinheiro que não era seu? Não! Saiu imediatamente e aplicou e ganhou mais 5. Amém? Pastor, eu já sei. Deus quer que eu aumente meu dízimo em dobro, porque eu vou poder dizimar em dobro. Glória a Deus. Amém. Recebo também. Teu ganho é nosso ganho. Mas não é isso, queridos. Eu estou só brincando. Agora vamos falar sério. O dobro aqui está falando em ganhar almas. Está falando em trabalhar, falar do amor de Deus,
falar do Evangelho de Cristo, falar para as pessoas que Deus é bom, é testemunhar do amor de Cristo. Estão entendendo? É isso. E mais, é pregar o que vive e viver o que prega. É ter coerência. É estar apaixonado por Deus. Amém? É ter um relacionamento íntimo com Deus. É ter um relacionamento profundo com Deus. É conhecer e ouvir a voz de Deus. 17. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. 18. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. O que tinha 1, ele fez aquilo que a sabedoria dos judeus, Midrash, falou como agir, cavar. Era algo comum para entregar para o dono aquilo que já tinha confiado. Só que aqui Jesus está falando algo muito mais poderoso. Ele não queria somente receber o que ele já tinha, ele queria receber mais, porque Deus deu tudo o que ele tinha. Foi a própria vida dele, na cruz do Calvário, por amor a ti, por amor a mim. Versículo 19. Depois de muito tempo, o Senhor daquele servo voltou e acertou contas com eles. O que é isso, querido? É o princípio da prestação de contas. Nós vamos ter que prestar contas de tudo que nós falamos, de tudo que nós fizemos, e inclusive do que nós não fizemos e deveríamos ter feito. Porque a Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. Então não tem o pecado da ação, tem o pecado da omissão. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Pastor, o que seria fazer o bem? Quem é marido aqui? Levanta a mão. Levanta a mão. Fazer o bem é amar sua esposa como Cristo amou a igreja e por ela morreu. É ouvir a esposa com atenção. E depois de Deus, a pessoa mais importante que existe é a sua esposa, depois os filhos. E é nessa ordem. Quem é mãe aqui? Minha esposa. Submeter ao marido é respeitar o marido, é entender a liderança do marido. Mas fica difícil para a mulher se submeter ao marido quando a mulher não admira o marido, quando o marido não ama verdadeiramente a mulher. Mas quando o marido ama a mulher, fica mais fácil, até mais tranquilo se submeter e respeitar o marido. Estão entendendo, queridos? Fazer a vontade de Deus é aquele que é empregado trabalhar para o seu patrão da mesma forma que faria se fosse para Deus, com excelência, independentemente se o patrão está vendo ou não. Estão entendendo que o nível e a regra é muito alta? Fazer a vontade de Deus é praticar a justiça de Deus. Marido, você ouve a sua mulher? Você conversa com ela, olha olho no olho, tete a tete. Estão entendendo, queridos, como é importante isso? Pastor, mas eu estou obrigado. Não converso com minha esposa. As orações de vocês Deus não ouve. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. As orações não são ouvidas. Aí você pergunta, mas por que Deus não abençoa? Está aí a resposta. Quer que eu repita? As orações não são ouvidas. Simples assim.
Você entende a profundidade? Não adianta você fazer jejum. Não adianta você querer dar o dízimo. Não adianta nada enquanto você não for lá e pedir perdão ou liberar o perdão para tua esposa. Pronto, acabou. E aí vocês vão consertar, corrigir. Versículo 19: depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu dei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. O que é isso? Há uma recompensa aqui nessa terra, e é uma recompensa nos céus, que nós chamamos de galardão. Uma proximidade com Deus ou não. Todos estarão no céu, todos que tiverem seu nome escrito no livro da vida, mas nem todos estarão tão perto, alguns um pouquinho mais longe. O galardão maior é para aqueles que se sentarem junto com o Senhor, mas depois haverá outros. Estão entendendo, queridos? Pastor, o que eu vou fazer no céu? Eu vou estar cantando que nem os anjos? Não! Um dia perguntaram para Jesus, e Jesus trouxe uma resposta: o meu Pai trabalha, e eu também. O que nós vamos fazer no céu? Nós vamos trabalhar, e muito. Quem é vagabundo não vai gostar, não vai querer ir para o céu. O céu é para trabalhador. Só que lá no céu, tu não vai se cansar. Lá no céu não vai ter bursite, não vai ter nem os it da vida. Porque nós vamos ser o espírito. Nosso corpo é um corpo glorificado, espiritual. Mas nós vamos trabalhar muito para a honra e glória do Senhor. Então o trabalho não é maldição, o trabalho é bênção de Deus. Amém? Entende isso, queridos? Amém. Vamos agora para o último aqui, versículo 25. Não, 23. Não, 24. Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Qual é a imagem desse servo para o seu Senhor? Como esse servo via o seu Senhor? Agora vocês vão entender o porquê que eu comecei com aquela historinha dos 2 irmãos gêmeos que tinham sido criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe, mas tiveram destinos diferentes. E aqui comprova. O Senhor era o mesmo para quem recebeu 1, 2 e 5 talentos? Ou eram senhores diferentes? Era diferente ou o mesmo? O mesmo. Amém? O que tinha 5, multiplicou mais 5, ficou com 10. O que tinha 2, multiplicou mais 2, ficou com 4. Ou seja, eles tinham uma visão diferente, que era um Senhor justo, um Senhor bom. Amém? Amém. Agora esse recebeu 1, ele tinha uma visão distorcida do seu Senhor. E ele disse que é um Senhor que ele era
severo, cruel, brabo. Estão entendendo? Qual é a imagem que você tem de Deus? Porque dependendo da imagem que você tem de Deus, é a tua reação. Dependendo da imagem que você tem de Deus, é como você age com Deus. Se você está bravo com Deus, porque acha que Deus é injusto, acha que Deus devia fazer e não fez, sinto muito dizer, mas vai ser difícil, vai ser complicado. Enquanto você não corrigir a imagem que você tem de Deus, você é esse que recebeu o talento. Está entendendo, queridos? Se você tiver uma imagem distorcida, você não consegue olhar com bons olhos para ninguém, nem para si, nem para os outros, muito menos para Deus. Então hoje eu quero que você pare, pense e reflita. Qual é a imagem que você tem de Deus? Ah, pastor, eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus é fiel, eu sei que Deus está muito bem. Saber racional é importante. Agora, como é que você age no teu dia a dia? Como é que você fala? Como é que você se relaciona? Como é que você se interage com outras pessoas? Porque na realidade, a ação, as obras que geram resultado é que realmente definem. Não adianta dizer com a minha boca que Deus é bom, se com o meu coração eu estou lá com raiva dele, se com o meu coração eu estou julgando a Deus, porque eu acho que ele não agiu como ele deveria agir, ou seja, eu quero ser Deus, eu sei o que é melhor para mim, e Deus não sabe de nada. Será que é isso? Quanta petulância nós somos, hein? Achar que sabemos mais que Deus. Olha o que Deus fez com Jó. O quanto na discussão de Deus com Jó, Jó chegou num ponto e disse: Senhor, eu sou louco em querer discutir contigo. E eu me atrevi a fazer perguntas para ti que eu não sei de nada. Estão entendendo, queridos? Quanto mais a gente pensa que sabe, menos na verdade a gente sabe. Nós somos pó, somos caco, somos trapo de imundície diante do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor. Mesmo quando eu não sei, mesmo quando eu não estou vendo, eu me submeto ao senhorio dEle, porque Ele sabe o que é melhor. Ele conhece o passado, conhece o presente e conhece o futuro. Tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? Ele tinha medo, esse medo aqui é um medo paralisante. Ou seja, ele via o Senhor como um homem severo, então ele poderia apanhar, ele poderia, na realidade, ter um problemão com o seu Senhor. E olha só, para quem tinha 5 talentos e logrou mais 5, ficou com 10, o Senhor deu recompensas. Quem tinha 2, ganhou mais 2, ficou com 4 talentos, o Senhor recompensou. Mas o que tinha 1, escondeu por causa do medo, o Senhor expulsou da sua presença para um lugar onde há ranger de dentes. O que é isso, pastor? Longe da presença de Deus. O que é isso, pastor? O inferno. Se a pessoa não quer saber de Deus aqui nessa terra, ela mesma está escolhendo o lugar para onde ela vai. Estão entendendo? É simples assim. Ele foi negligente. Então vamos agora aqui só recapitular para você entender. Essa palavra aqui
dos talentos nos ensina que, primeiro, nós vamos ter que prestar contas de todas as palavras, de todas as ações, de todas as omissões que nós fazemos. Pastor, o que eu faço então? Começa a corrigir logo, começa a consertar logo, peça desculpa, peça perdão, diga que errou, assuma os seus erros. Ah, mas eu não consigo. Então tá, você que sabe. Não diga que não ouviu. A pessoa mais sábia reconhece e muda logo. Já pede perdão logo. Não fica com biquinho, não fica com... Não, isso não vai levar a nada. Pelo contrário, vai levar só a separação maior ainda. Segundo, eu preciso entender que Deus foi generoso comigo. Deus me deu talentos. Deus me deu dons. E se eu realmente pegar esses dons e aplicar no meu dia a dia, eu vou ganhar, e os que estiverem próximos de mim também, porque eu vou ser bênção para as pessoas. Eu vou mudar, vou transformar, e depois eu vou transbordar. Amém? Eu vou subir de glória em glória. E as pessoas que convivem comigo vão ver minha mudança, vão ver minha transformação e vão ver o transbordo. Eu vou mudando de nível espiritual, de criança para jovem, de jovem para adulto, pessoa madura. O que eu aprendi também? Que Deus é justo. Deus não dá nem mais, nem menos. Deus dá na medida que eu posso suportar, inclusive as tentações. Deus me dá o livramento. Deus me dá condições. E eu consigo fazer tudo isso sendo o quem? Sendo eu mesmo, acessando minha própria identidade, minha própria natureza, mas sempre procurando servir e evoluir, constantemente, servindo e evoluindo todos os dias. O que eu aprendo? Que eu preciso frutificar, multiplicar o talento que Deus me deu. Amém? Aqui nós temos uma missão na igreja. E as pessoas que chegarem aqui se tornem discípulos frutíferos e verdadeiros do Senhor Jesus. Amém? Tem que ser discípulo que dê fruto. Discípulo que faça discípulo. Discípulo que testemunhe. Discípulo que ama ganhar pessoas. E por fim, eu aprendo que Deus, Ele é Deus de acordo com a imagem que eu tenho dEle. Qual é a imagem que eu tenho de Deus? Um Deus tirano? Um Deus severo? Um Deus que está com um reino na mão e vai me bater em qualquer momento? Ou um Deus amoroso, justo, bondoso? Como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se eu tenho uma imagem positiva de Deus, eu vou trabalhar para Ele com muita alegria. Vai ser um prazer servir o Senhor. Vai ser um prazer amar as pessoas. Vai ser um prazer conviver com as pessoas. E até mesmo suportar os erros delas. Porque eu também já errei muito. Estão entendendo, queridos? Fica mais fácil, mais leve dessa forma. Amém? Vamos ficar em pé. Coloca a mão na altura do teu coração. Se você compreendeu essa passagem, essa palavra, toma uma decisão hoje de consertar a tua vida. Primeiro com Deus, depois com as pessoas mais próximas que estão junto de você. Peça perdão, conversa, escute, esteja atento ao que a pessoa vai falar para você. Não crie inimizade, barreiras de inimizade. Não permita que algo que no passado que te chateou divida vocês. Mas que vocês agora decidam ser um.
Um perseguirá 1000, 2 a 10.000. Há poder na unidade. E o que o diabo mais trabalha dentro de um lar é promover divisão. A divisão faz com que ele ganhe terreno e faz com que você se torne uma vítima dele. Então agora, em nome de Jesus, escolha realmente cumprir a vontade de Deus. Amém. Senhor amado, pelo poder do nome de Jesus, eu coloco agora, Pai, as vidas que aqui estão, começar pela minha, para que o Senhor complete a obra em cada um aqui presente, e que o Senhor possa promover um mover sobrenatural, para que nós possamos frutificar, e quando tivermos que prestar contas, possamos estar tranquilos para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.